A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estou aqui para mais um vídeo de uma perspectiva escatológica e hoje trataremos de uma temática bastante importante, bastante relevante, e a temática é Mateus capítulo de número 25, a parábola das 10 virgens. Faz parte do sermão profético ou não? Há diversas especulações, muitos dizem que faz parte, outros dizem que não faz parte. Por um exemplo, Duarte Pentecoste, eles dizem que não faz parte do sermão profético, Stanley Tilsen também diz que não faz parte do sermão profético, e esses que eu estou citando são eruditos, Mas também temos eruditos também que dizem que faz parte, como John MacArthur, temos Antônio Gilberto, nosso mestre, e muitos outros dizem que faz parte. Eu, particularmente, quando eu leio o sermão profético, eu tenho a certeza que sim, a parábola das 10 virgens, Mateus capítulo 25, faz parte do sermão profético. Mas antes de chegarmos no capítulo 25, iremos pormenorizar, lançar luz acerca do sermão profético do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E este sermão pode ser encontrado em Marcos capítulo 13, Lucas capítulo de número 21, versículo 5, vai falar acerca deste sermão profético. Mas a própria Bíblia Sagrada vai dizer que os discípulos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo queriam saber qual seria o futuro de Israel, o que iria acontecer, porque até então os discípulos não sabiam que Jesus voltava para o Pai, que ao arrebatamento ele voltaria, que é chamado de parousia. Depois do arrebatamento, 7 anos depois, ele voltaria novamente. Os discípulos não entendiam acerca dessa questão. Eles entendiam que Jesus estava na terra, iria restaurar, iria trazer soluções, mas Jesus começa a responder essas questões aos seus discípulos. E essa é a grande dúvida dos discípulos, por isso que surgiu aí a pergunta tripartida dos discípulos, e podemos encontrar em Mateus capítulo de número 24, versículo de número 3, vai nos dizer assim: E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular dizendo: Dize-nos quando serão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Então, os discípulos queriam saber o que iria acontecer. Se observarmos em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, versículo de número 7, os discípulos também estavam querendo saber acerca do futuro, acerca daquilo que Jesus iria realizar, e o próprio Jesus deu-lhes uma resposta. Versículo de número 7 do capítulo 1 de Atos dos Apóstolos nos diz assim: E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. No versículo 6, os discípulos também fazem uma pergunta. Aqueles, pois, que se havia reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Então, os discípulos queriam saber da restauração, porque Jesus, no capítulo de número 24, versículo de número 2, Jesus diz: olha, está vendo o templo? Não ficará pedra sobre pedra que não seja aí derrubada. E essa profecia se cumpriu no ano 70, quando o general Tito entrou em Jerusalém, saqueou Jerusalém, e houve ali muitas catástrofes. E isso foi em cumprimento da promessa, da profecia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O versículo 2 diz assim, do capítulo 24. Jesus, porém, lhe disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Isso se cumpriu no ano 70. E sabemos que os discípulos, como eu falei, queriam saber algo a mais, sempre queriam entender. E o próprio Jesus começa aí a pormenorizar, tendo em vista que a pergunta tripartida dos discípulos fez que Jesus mudasse aí a ordem cronológica, a ordem de resposta aos seus discípulos. E eles perguntam, em particular,
Quando serão estas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Aí Jesus, no versículo 4, começa a responder, e essa resposta é uma resposta intensiva, vai até o versículo de número 35, a resposta de Jesus. E ele vai dizer assim, no versículo 4, quando ele começa a responder. E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos, e ouvireis de guerra e rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Então Jesus começa a responder a pergunta dos discípulos. E essa pergunta tripartida, como eu falei, muda a ordem de resposta. Por isso que há uma resposta intensiva aos seus discípulos. E nessa resposta Jesus fala do princípio das dores, terremoto, fome, peste. Ele vai dizer, isso não é o fim. Aí ele pormenoriza, né, a questão da grande tribulação, no capítulo 24, versículo de número 21, ele vai dizer, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. Então, nessa resposta, Jesus fala do princípio das dores, Jesus fala da grande tribulação. No versículo 29 do capítulo 24 de Mateus, Jesus ele fala de sua manifestação em poder e grande glória, 7 anos depois, no fim do período tribulacional. No versículo 29 do capítulo 24 vai dizer assim: e logo depois da aflição daqueles dias, o sol se escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Versículo 30, referência à parousia, 7 anos depois, a chegada de Cristo 7 anos depois. Então aparecerá no céu um sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Então, Jesus fala aí da sua manifestação depois, no fim do período tribulacional. Então, veja que foi uma resposta intensiva por causa da pergunta. E um dos aspectos do sermão profético é que ele não está em ordem cronológica. Devemos aí pôr ele em ordem cronológica. Fazemos aí uma exegese, fazendo uma exegese minuciosa, podemos agrupar cada evento em seu devido lugar. Porque a pergunta tripartida mudou a ordem do sermão profético do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E no capítulo de número 24 até o 35, como eu falei, foi essa resposta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No versículo 36 do capítulo 24, Jesus começa a falar acerca da iminência. Ele diz, porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem um filho, mas unicamente o Pai, assim como foi nos dias de Noé, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então, ele vai falar aqui de iminência, e a iminência está referindo-se ao arrebatamento. E sabemos que a palavra iminência significa algo que vai acontecer ou em um momento acontecerá. Nós não sabemos quando o arrebatamento da igreja vai acontecer. Só temos a certeza que o momento e a hora exata nós não sabemos, mas temos a certeza que este evento desencadeador acontecerá. Então, no capítulo de número 24, a partir do versículo 36, Jesus ele vai falar da iminência do arrebatamento. Ele fala do arrebatamento de forma indireta. E essa questão do arrebatamento, da iminência, vai até o capítulo de número 25, que é justamente a parábola das 10 virgens, que nós, da Assembleia de Deus, defendemos sim que este sermão faz parte do sermão profético, que esta parábola faz parte do sermão profético. E se nós fazermos aqui uma exegese de forma minuciosa, essas 10 virgens apresentam 5 prudentes e 5 loucas, As prudentes têm um azeite de reserva, são os crentes que têm a sua vida espiritual, sempre renovada,
tem cuidado com sua vida espiritual, anda de forma piedosa, e existe aquelas que o azeite estava faltando, as lâmpadas estavam aí se apagando, mas este simboliza os crentes que é relaxado com sua vida espiritual. E a Bíblia vai dizer que quando ouves, quando escutam, né, a voz, aí vem o esposo, sai ao encontro, as que estavam preparadas, né, estavam preparadas ali naquele momento. Porque a chegada do noivo era iminente naquele período, né? A Bíblia vai dizer que as amigas da noiva ficavam esperando o noivo, e à meia-noite esse noivo chegava, só que chegava vez ou outra um mensageiro dizia, esse noivo está chegando, o noivo está chegando. Mas à meia-noite o noivo chegava e pegava aquela noiva para a sua casa, levava para a sua casa. E se a noiva não tivesse preparada, com os preparativos antes do noivo chegar, como o noivo iria levá-la? Então, trata também de vigiar, da iminência, né, da vigilância, que os crentes devem estar nessa posição, né? Sabemos que 5 eram prudentes. O que é a prudência? Prudência é uma preparação antecipada que temos de alguma eventualidade que temos certeza que vai acontecer, só não sabemos o momento. Então, as cinco prudentes, ou seja, se prepararam de forma antecipada, antecipatória. Assim também nos dias de hoje existem 2 grupos de crentes, aqueles que participarão do arrebatamento e aqueles que não participarão do arrebatamento. Se observarmos no versículo 12, vai dizer assim, no versículo de número 11, e depois chegaram também as outras virgens dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Versículo 12, e ele respondendo disse, em verdade vos digo que não vos conheço. Versículo 13, olha a ênfase, a questão da vigilância. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Então, trata também sobre a iminência da volta de Cristo, iminente, a volta de Cristo é iminente. Nós não sabemos quando acontecerá. Então, esta parábola, né, que faz parte aí do sermão profético, traz uma alusão para nós de quê? O que aprendizado é esse? É justamente, e a Bíblia diz que as que estavam preparadas adentraram, mas as que não estavam, quando chegaram, a porta já estava fechada. O arrebatamento é a mesma coisa. Quem for no arrebatamento, né, quem estiver preparado para ir no arrebatamento, para participar do arrebatamento, tudo certo, graças a Deus. Os que ainda estão se preparando, né, para o arrebatamento, irão chegar porque eu não fui, mas a porta já foi fechada. Quem não participa do arrebatamento, porque a Bíblia só apresenta um arrebatamento, que é justamente o arrebatamento da igreja, né, o evento desencadeador. Então, essa parábola traz aí essa alusão, as que estavam preparadas, ou seja, os crentes que estavam preparados entraram na festa, participaram da festa, né? E para participar das bodas do Cordeiro, né? Porque na ordem cronológica temos o arrebatamento, o tribunal de Cristo, a igreja já estará aí coroada, galardoada e adentrará nos céus para a grande festa, para as bodas do Cordeiro. Então, aqui apresenta os crentes que vão no arrebatamento e participarão das bodas do Cordeiro, e existem aqueles que nem do arrebatamento vão pro mais, ficarão para a grande tribulação. Então, a parábola das 10 virgens traz para nós, é uma alusão para nós estarmos preparados, para nós vivermos de forma piedosa. No versículo de número 2, vai nos dizer assim, e 5 delas eram prudentes, ou seja, preparavam-se antecipadamente, e 5 loucas, ou seja, viviam de forma, de qualquer maneira. Aí, versículo 3, as loucas tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, ou seja, eram relaxadas com as suas vidas espirituais. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas, e tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sai ao encontro, versículo 7. Então
todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Aí veja agora a diferença. Mas as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes disseram: não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante de comprar os que vendei. No versículo 10, e tendo elas ido comprar, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Então, as que estavam preparadas fala justamente daquele grupo de crente, de cristão, que está preparado para o arrebatamento. Quem não for no arrebatamento, a porta vai estar fechada, terá sim salvação, no período tribulacional, mas será de forma mais intensiva, a perseguição será mais intensiva. Então, o sermão profético, Mateus capítulo 25, está sim contido no sermão profético e traz para nós uma alusão de preparação antecipada, de uma vida espiritual piedosa, devemos cuidar da nossa vida espiritual, para que quando Cristo vier, não possamos ser pegos aí de surpresa, despreparados. Aí no versículo de número 14, Jesus começa a falar da parábola dos talentos, que traz uma alusão o tribunal de Cristo. E no versículo de número 31, Jesus retoma aí a ordem do sermão, falando de sua manifestação em poder e grande glória. E fala também aqui do julgamento das nações, porque no versículo de número 46 ele vai dizer assim: irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Então, no capítulo 25, versículo 31, refere-se à manifestação do Senhor Jesus em poder e grande glória, e também fala aí do julgamento das nações, onde ele vai separar as nações ovelhas, as nações bodes, que no versículo vai dizer que ele apartará um dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então, isso aqui é uma alusão ao julgamento das nações, mas não iremos pormenorizar neste vídeo. Mas o sermão profético, sim, Mateus capítulo 25, parábola das 10 virgens, está contido. E o próprio Jesus traz aí essa questão das 10 virgens para tratar também da preparação que devemos estar preparado, devemos estar com as nossas lâmpadas, com azeite sobrando, que fala da nossa vida espiritual, do poder do Espírito Santo na nossa vida. Então devemos sim estar preparado para o arrebatamento da igreja. Aí no versículo 3 ele diz: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Então devemos estar preparados. Amém? Este foi mais um vídeo. Que Deus abençoe você de uma forma surpreendente, que você possa se inscrever, deixar o seu like, compartilhar, para que a palavra do Senhor seja aí propagada. Que Deus abençoe a todos.